Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é domingo, 10 horas da manhã. Nós sempre fazemos o nosso Evangelho no Lar e convidamos todos vocês. Hoje é dia 6 de setembro de 2020 e é uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, uma manhã tão linda, já chegando os primeiros raios da primavera, as primeiras brisas aqui da primavera. E nós vamos iniciar o nosso Evangelho lendo uma página do livro Ceifa de Luz, para que sirva como uma preparação para o nosso início. O livro Ceifa de Luz é através do Espírito Emmanuel e o benfeitor, nosso querido Francisco Cândido Xavier. E eu abri aqui na mensagem número 1. É uma passagem, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Emmanuel dá o título da página Caridade do Entendimento. E vem dizendo, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides, não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. A caridade do entendimento. E refletindo nessa mensagem, nós vamos agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, amigos dos dois planos da vida, compartilhando nesta manhã do Evangelho do Lar. E nós vamos visualizando agora uma grande rede de energia e de amor se expandindo e envolvendo todo o nosso planeta Terra. E com essa visualização e pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós, nós damos início a mais esse momento sublime. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, Roberto vai ler o Evangelho, vai escolher aqui uma página e eu vou também acompanhar com a minha outra edição, lembrando que, de acordo com a tradução, o sentido é o mesmo, ou melhor, as palavras... E agora me confundi. Pode falar, Roberto. O significado é o mesmo, né? Nós também temos que nos colocar, às vezes, no lugar do tradutor. Essa que eu tenho em mãos foi a primeira tradução do francês para o português, feito por Guilherme Ribeiro. Mas então vamos sortear como fazemos um trecho do Evangelho. Vocês também podem fazer assim, podem sortear, vai à frente, atrás, de repente para. Aí veio capítulo 21. Então quem tem o Evangelho, abrindo no capítulo 21. O título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em alguns registros... Abriu logo no início do capítulo? No início. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Então, os itens 1, 2 e 3
são registro dos evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, sobre esse mesmo evento, essa mesma fala de Jesus. Você gostaria, Leila, de pontuar algum? Não, acho que a gente Que vamos pode... fazer direto aos comentários, né? Vamos ler os três e conforme for a gente vai comentando. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Em essa passagem registrada pelo evangelista Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Lembrando que sarças eram os espinheiros, né? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então esse é o registro de Lucas. Mas apropriadamente, Mateus também coloca desse jeito, acrescentando, porque foi um recorte que o Lucas fez aqui de uma fala de Jesus, e o Mateus explora uma outra, no item 2 deste capítulo. Está lá no capítulo 7, versículos 15 a 20, do evangelista Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. E agora um registro do evangelista Marcos e Mateus. De Mateus está nos capítulos 24, versículo 4, 5 e 11 a 13. E 23 e 24. Desculpe. Então, confirmando, Mateus 24, capítulo 4, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6 e 21 e 22. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Quer fazer um comentário, Leila? A gente vê aqui, como sempre falamos, Jesus, ele se utiliza da simplicidade do que está à sua volta.
E quando fala tanto de fruto, de árvore boa, de árvore má, de árvore frutos bons, frutos maus, na realidade, ele não está preocupado com a árvore. A preocupação dele é passar a mensagem das pessoas que têm, às vezes, uma aparência boa, mas na realidade age de uma forma equivocada. Ele começa logo na primeira passagem de Lucas, quando ele vem falando dessas árvores, desses frutos, fazendo essa comparação. Se uma pessoa, ela ainda não tem princípios de moral, se é uma pessoa sem ética, sem honestidade, como que você vai confiar que dali sairá bons frutos? Da mesma maneira, uma pessoa humilde, simples, honesta, que você conhece o caráter, nada daquela pessoa desabona ela, você sabe que dali você pode confiar. Sempre sairão bons frutos, sairão boas produções, sairão boas coisas. E aquela pessoa que você, às vezes, madrugada, você sabe que pode bater na porta, pode telefonar e você pode contar. É aquela pessoa confiável. E era isso que ele vinha alertando. Quando ele chega aqui em Mateus, no item 2, ele já fala de uma forma, Mateus já transcreve de uma forma que a gente já consiga perceber qual é a intenção de Jesus. Quando ele diz, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, cobertos de peles de ovelhas, mas que por dentro são lobos. Ele já vinha alertando, e a gente percebe, com essa fala de Jesus, há mais de 2000 anos, o alerta. Porque quantos de nós ainda somos enganados, tanto no meio religioso, como também na sociedade em geral, por pessoas com aquela aparência de bondade e na realidade não é nada daquilo. Até no relacionamento, um dos dois se aproxima com aquela aparência de ser uma pessoa tão boa e na realidade por dentro não é. O cuidado, a cautela que Jesus já vinha alertando. E ele vem dizendo aqui novamente, Mateus no item 2, fazendo essa comparação. Como que você vai poder esperar alguma coisa boa Como que você vai querer colher uvas no espinheiro? O espinheiro só vai dar espinhos. Muitos se iludem num relacionamento, às vezes achando que aquela pessoa, não, com o tempo vai mudar. Pode até mudar se for um desejo firme da pessoa, mas a outra não deve se iludir com isso. Agora, o item 3, aí eu deixo até para o Roberto, se quiser fazer mais algum comentário aqui no item 3, que é muito interessante. É verdade. Como a Leila colocou, o Cristo passava ensinamentos, como mais tarde também viria a ser ensinado por Pestalozzi, e como educador, pedagogo, emérito que Jesus era, por isso ele não recusou o título de mestre, embora tenha recusado de bom. Mas, então ele se apoiava nas culturas, nos hábitos, no cotidiano daquelas pessoas, eram pessoas humildes, pastores, e aí é o ponto, quando fala aqui que haverá falsos cristos e falsos profetas, e que muitos virão cobertos de pele de ovelha, mas por dentro não passam de lobos rapaces, que é o lobo voraz, o predador. Então poderia botar todo o rebanho a perder, as ovelhas, porque entre eles ali se achará alguém vestido em pele de ovelha, isto é, consoante este entendimento. Ou seja, ao invés de compartilhar com seu rebanho, ele vai furtá-los, pô-los a perder. Então, no início da fala de Mateus, Mateus e Marcos. No item 3, no item 3,
diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Seduzir é embair, é enganar, é iludir, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e seduzirão a muitos. E mais adiante, ele ainda dirá que se fosse possível, os próprios escolhidos seriam enganados. Eu quero me ater nesse finalzinho, que é de Marcos, né? De Marcos. Então, se fosse possível, mas como é que nós podemos tornar este equívoco impossível? Esclarecendo-nos e observando os frutos. Muitas vezes, vou me reportar à minha mocidade, vinha alguém assim de qual eu me enamorava e ficava encantado, mas depois passei ali a observar os atos. E aí decidi que não me convinha. E aconteceu com a Leila diferente. Não, ela me convinha, aqui estamos. Mas, na vida, quando então nós vamos buscar aquele que nos venha a vir de paradigma e que nos apoiará nos momentos difíceis, não podemos absolutamente crer no primeiro encontro, no primeiro discurso, no primeiro ato de bondade. Deveremos sim buscar se os demais frutos não estão estragados, isto é, a conduta daquela pessoa no seu cotidiano, seu modo de falar, de fazer, de pensar, é coerente com este retrato que nós estamos tendo. E assim nós evitaremos os percalços dos enganos, porque ele diz que fará coisas, prodígios, e que encantará muitos. E aí nós vemos também um discurso oposto, fala assim, olha, cuidado, hein, que anda fazendo coisas boas por aí, pode ser Satanás. Espera aí. Aí a justiça, por dever de justiça, temos que buscar coerência. Então, quando nós, que nos proclamamos seguidores dessa filosofia ou dessa religião, fazemos coisas boas e alguém alerta para tomar cuidado, porque poderemos estar querendo pilhados, em verdade pode estar fazendo uma psicologia reversa, nos julgando segundo o talão deles. Então, aqueles que sofreram, que forem alertados desta forma, olha, não abstenham-se, não se eximam do exercício da boa lógica, mas, sobretudo, tendo olhos de ver como Jesus nos alertava. Porque fala o homem, e geralmente as pessoas vão se trair, nos momentos que estiverem um pouquinho alterado. Aí fala assim, olha, desculpa, eu não quis falar aquilo, fez, e falou, porque realmente é disso que você tem dentro do seu coração. Era um momento que as emoções falam alto. Não dá para represar o que nós temos na nossa intimidade, porque aí não transita pelo senso lógico. É verdade. E é importante também aqui no item 3, quando ele diz, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. E até hoje, muitos se apresentam assim e as pessoas se iludem. Eles têm o domínio da palavra de uma forma assim tão exuberante que arrastam com eles centenas de pessoas, criando seitas, e a pessoa acreditando que realmente aquele que ali se manifesta, que se apresenta e com ideias às vezes totalmente absurdas, que seria o Cristo. E outra passagem aqui que ele vem dizendo no item 3, quando ele diz assim, levantar-se-ão vários falsos profetas. Ele já estava prevendo o que aconteceria. Levantar-se-ão vários falsos profetas. É uma afirmação. Que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Porque a pessoa, muitos ficam decepcionados. Quando existe algum escândalo no meio religioso, a pessoa se decepciona, que é o que ele diz, e se afasta. E ele fala aqui, a caridade de alguns se resfriará. Mas, ele diz,
será salvo aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos, em função de um que erre, abandonarmos o bem, abandonarmos a prática da caridade. Quando nós lemos aqui, logo na mensagem inicial, Emmanuel vem falando justamente disso, da caridade do entendimento. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios, só para que a gente lembre, primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o que é que Paulo diz? Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Nós já comentamos recentemente que nós não devemos ser juízes, não estamos aqui para julgar. Fazermos a nossa parte, sim. Não, em função, às vezes, de vermos atos equivocados de outros, abandonarmos a prática do bem, da caridade, do auxílio ao próximo. Porque Deus é que vai conduzir. Cada um é responsável pelas suas próprias decisões, mas que nós não sejamos desanimados com isso, porque ele diz assim, só para repetir, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Não sei se na tradução do Roberto está a mesma coisa. É por aí, assim. É? Mas olha, é interessante essa observação que a Leila colocou, essa leitura, porque às vezes nós ficamos pensando, eu vou fazer o bem porque eu vou receber o bem. É um processo de barganha. Na sua origem já existe o erro. Então, quando diz que o amor de muitos esfriará, é porque Jesus também conhece na nossa intimidade. Sabemos que no momento de bonança, de caridade, num churrasco na domingueira, está todo mundo bem, festejando. Um aniversário, alguém acabou de completar 100 anos, meu Deus do céu, que maravilha, um século desse tempo. Todo mundo de bem ali. Mas é suficiente surgir uma querela e aí logo se esfria. Então é deste amor que Jesus falava. Este amor que haveria de se esfriar. Porque nós falamos assim, olha, eu não vou fazer o bem coisa nenhuma, porque quem faz o bem é bobo. Olha, você vê tanta gente fazendo bem aí, só leva pancada. Então, será que é por aí, meus irmãos e minhas irmãs? Não. Devemos sim observar o Evangelho e o que nós plantando hoje, que estamos fazendo hoje, é aquilo que nós colheremos. Não importa se vão nos jogar pedras. A árvore que não dá frutos, principalmente os frutos bons, os frutos, como Jesus dizia, frutos opimos, frutos ótimos, saborosos, suculentos, que alimenta. Então, a árvore que dá esses frutos, ela leva pedras, porque todo mundo quer colher os frutos. Então, sejamos nós a levar as pedradas do mundo, mas sejamos aqueles que agasalhemos a certeza do cumprimento, do exercício reto do caráter e da consciência, para que possamos, ao final, sermos como aqueles que Jesus diz, perseveramos até o fim. Nós vamos aproveitar, convidar a todos que desejarem, colocar o seu copinho de água, a sua garrafa de água, e para nós passarmos agora para o fechamento do nosso Evangelho, aproveitando para mandar também um abraço para Maria Correia, Sueli já falamos, né, Sueli? Vamos mais devagar. A Eudócio, Arnaldo, Maria Dolores, a Jussara. Que bom, Jussara. Nilson Machado, seja bem-vindo, Nilson. Niva. Eu acredito que cumprimentamos todos os nossos amigos nessa manhã e vamos, então, aproveitar agora esse momento, esse clima de reflexão, esse clima espiritual, quando os benfeitores amigos se encontram em nossos lares, os nossos anjos tutelares, protetores individuais das nossas vidas, e vamos juntos agradecer a bênção da vida,
agradecer a oportunidade do recomeço, a cada manhã que se inicia, quando podemos tomar novas decisões, buscarmos, trilhar caminhos que nos conduzam ao Pai. Senhor Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos que agora encontram-se em nossos lares, somos gratos por tudo e queremos nos unir, Senhor, a esses emissários do bem, para também ofertarmos nesta manhã as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. Uma humanidade ainda tão carente, que padece ainda de tantas aflições, de tantas dores, enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Mas unidos, nós vamos agora envolvendo todo o nosso planeta e as nossas vibrações vão sendo transformadas pelos benfeitores amigos para beneficiar a outros irmãos de humanidade. Vamos visualizando agora raios de luz formando uma grande teia e envolvendo todo o nosso planeta. E essa energia de amor, essa energia de cura, vai agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, as ruas, os orfanatos, asilos, penitenciários, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações, que o nosso amor possa aliviar as dores, possa consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas que possamos também, em nome do Cristo, da mesma forma que Ele convida seus discípulos, ide e curai, que possamos também, com nosso magnetismo, com as nossas vibrações, com as nossas irradiações de muito amor, possamos também curar. E nós vamos, unidos a esses emissários do bem, vibrando com tanta intensidade, enquanto esses trabalhadores vão agora magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, vão magnetizando os respiradores, as alimentações, vão potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E nós, unidos a esses benfeitores, oferecendo o nosso melhor, oferecendo as nossas vibrações de amor e de paz. E vamos agora, deixando a cargo desses emissários a continuidade desse trabalho, e vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E nós vamos dirigindo os nossos pensamentos a cada um. E os benfeitores amigos, acompanhando os nossos pensamentos,
vão trabalhando, vão beneficiando, vão auxiliando a cada um que agora nos vem à mente. E nós daremos 1 minuto para que possamos nos conectar a esses benfeitores e que eles possam ofertar o melhor. E agradecendo a esses emissários do bem, tudo que foi oferecido aos nossos lares, aos nossos entes queridos, nós convidamos a todos agora, individualmente, vamos abrindo os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual ofertado por esses benfeitores que encontram-se agora em nossos lares. E nós vamos sentindo, neste momento, uma chuva suave, em forma de pétalas curativas, sendo derramada sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente penetra através do centro coronário e vai envolvendo todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia de cura vai se expandindo do perispírito para o corpo físico, envolvendo célula a célula, molécula a molécula, e nós vamos sentindo a vibração de paz, de amor, de harmonia, nos preenchendo de forma plena, curando o nosso corpo, curando a nossa alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos 1 minuto para que possamos, de forma individual, louvar, agradecer, mas também pedir. E agradecendo, Senhor, agradecendo aos benfeitores amigos, tudo que agora nos foi ofertado,
Com gratidão, Senhor, em nossos corações, nós te pedimos, Senhor Jesus, pela semana que se inicia. Dai-nos, Senhor, a tua paz, que tenhamos uma semana abençoada e agradecendo aos nossos protetores individuais, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e com muita gratidão por tudo que agora nos foi ofertado, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigada aos benfeitores amigos que se encontram conosco. Muito obrigado aos amigos espirituais. Hoje é domingo. Desejamos a todos um domingo de muita alegria, de muita harmonia. Amanhã, segunda-feira, iniciamos a nossa semana, o nosso Café com o Evangelho. Temos um convidado que já está quase confirmando a sua presença. Estão todos convidados amanhã, 10 horas da manhã, para participarem conosco do nosso Café com o Evangelho. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra ao final. O passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Então, convidamos vocês para estarem conosco. Um abraço para a Júlia. Muito bom, Júlia, você aqui. E para aqueles que ainda, porventura, não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. Vamos divulgar essa luz. Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Sejamos nós aqueles também a seguir o exemplo de Emmanuel. Porque quando nós divulgamos a boa nova, a luz da doutrina espírita, nós auxiliamos muitos que podem estar passando por dores muito grandes e com as nossas divulgações, com as mensagens de amor, de esperança, vão contribuindo para que esses irmãos possam superar as suas enfermidades, as suas aflições, as suas desilusões. Um abraço a todos, um beijo bem carinhoso para cada um, em especial para o Augusto e para a Caroline. Fico feliz do Augusto com a Caroline aqui nessa manhã de domingo conosco. É o casalzinho lá, os filhos do Pedro. Né? Maravilha. Um beijo aí Deus abençoe, no pai, Francis. um beijo na mãe. Um dia abençoado para todos nós. Então que assim seja. Que esse domingo seja pleno para cada um de nós. Aqui estamos hoje, né, estivemos juntos, né? E levem também esse mesmo sentimento de equilíbrio, sobretudo de racionalidade. E o mundo precisa muito disso. E a doutrina é esclarecedora. Bom domingo a todos e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nós. Que assim seja.